Toda semana uma empresa anuncia que cortou gente por causa da inteligência artificial. Segura essa, dois economistas provaram que essas mesmas empresas estão caindo numa armadilha, que vai esvaziar o caixa delas também. Fica comigo, porque hoje, você vai entender por que demitir em massa pode ser o tiro no pé mais caro da história recente. Em poucos minutos você vai sair daqui sabendo 3 coisas. Primeiro, por que cada empresa, sozinha, acha super inteligente trocar funcionário por IA. Segundo, por que quando todas fazem isso ao mesmo tempo, todo mundo perde dinheiro, inclusive os donos. E terceiro, qual é o único remédio que os economistas testaram e que de fato funciona? É um daqueles vídeos que muda a forma como você lê as manchetes. Vamos começar pelo mundo real. Em fevereiro de 2026, a empresa Block, do Jack Dorsey, cortou quase metade dos seus 10 mil funcionários, dizendo que a IA tinha tornado muitas funções desnecessárias. E o Dorsey foi além, avisou que, em até um ano, a maioria das empresas vai chegar na mesma conclusão. Isso não é um caso isolado, é uma corrida que já começou. Para você ter ideia do tamanho, só em 2025, empresas dos Estados Unidos anunciaram mais de 1 milhão de cortes de vagas, e a IA foi citada como motivo em cerca de 55 mil deles, concentrados em atendimento ao cliente, moderação de conteúdo e gerência do meio. E o ritmo de 2026 só acelerou. A pergunta que os autores fazem é simples e provocadora. Será que todo mundo está correndo para um abismo que dá para ver de longe? E aqui mora o mistério que dá nome ao paper. As empresas não são bobas. Elas sabem que, se demitirem demais, vão sobrar produtos na prateleira e faltar gente com dinheiro para comprar. Empresário inteligente olhando para frente deveria ser o freio dessa história. Então por que, em vez de frear, todo mundo pisa no acelerador? A resposta está numa armadilha invisível. E para você enxergar ela, eu vou te levar para uma praça. Imagina uma praça numa cidade pequena, cheia de lojinhas. A padaria, o salão, a oficina, o mercadinho, o restaurante. Cada loja tem seus funcionários. Mas presta atenção no detalhe genial. O funcionário da padaria é cliente do salão. A cabeleireira almoça no restaurante. O mecânico compra pão. Ou seja, o salário que cada loja paga volta como venda para as outras lojas. A praça inteira vive de um dinheiro que circula em roda. Agora chega uma máquina que faz o trabalho dos funcionários por uma fração do custo. O dono da padaria pensa: se eu demitir minha equipe, eu economizo 100% dos salários, que vão direto para o meu bolso. E quanto eu perco de venda? Pouca coisa, porque meus ex-funcionários compravam um pãozinho de vez em quando, mas a maior parte das compras deles era nas outras lojas. Olhando só para sua planilha, demitir é um negócio óbvio. Só que tem um problema: o dono do salão fez exatamente a mesma conta. E o do restaurante? E o da oficina? Todo mundo demitiu para economizar 100% e achando que ia perder só um pouquinho. Resultado: a praça inteira ficou sem salário. De repente ninguém tem dinheiro para cortar o cabelo, almoçar fora ou comprar pão. As prateleiras estão cheias, as máquinas funcionando, e não tem cliente. A praça se esvaziou. Guarda essa cena, porque ela é o coração do paper inteiro. Esse fenômeno tem nome científico: externalidade de demanda. Traduzindo para o cotidiano, é quando a sua decisão joga uma conta escondida no colo dos outros. Quando a padaria demite, ela não está só cortando o custo dela. Ela está apagando um cliente do salão, do restaurante, da oficina. Cada empresa enxerga só a economia que cai no próprio bolso, e não enxerga o buraco de demanda que ela cava para a praça inteira. Aqui está o pulo do gato, o motor de tudo. Quando uma empresa automatiza, ela fica com 100% da economia de custo. Mas o prejuízo de demanda que ela cria se espalha por todas as empresas do mercado. Se são 10 empresas, cada uma só sente 1/10 do estrago que causou. Os outros 9/10 caem no colo dos concorrentes. É um cabo de guerra desequilibrado. Ganho concentrado de um lado, prejuízo diluído do outro. E é por isso que o freio não funciona. Pensa pela cabeça de um dono: se os concorrentes demitirem, a demanda cai de qualquer jeito, então é melhor eu demitir também para pelo menos pegar a economia. E se os concorrentes não demitirem, aí eu demito e largo na frente. Repara, não importa o que os outros façam, demitir sempre parece a melhor escolha para você sozinho. Os economistas chamam isso de estratégia dominante. Se você já ouviu falar do dilema dos prisioneiros, é exatamente isso. 2 suspeitos que ganhariam mais se ficassem calados juntos, mas, como cada um tem medo do outro dedurar, os 2 acabam confessando e se dando mal. Aqui é igualzinho. Se todas as empresas segurassem a onda juntas, todo mundo lucraria mais. Mas como demitir é a jogada imbatível para cada uma sozinha, todas demitem, e todas saem perdendo. A cooperação seria ótima, mas ninguém confia em ninguém. E aqui vem a parte mais perturbadora. A gente costuma pensar: mas se os empresários são espertos e enxergam o abismo, eles vão parar a tempo. Os autores mostram que não. Mesmo que cada um veja o precipício com total clareza, a jogada individualmente vantajosa continua sendo a mesma: demitir. Prever o desastre não muda o incentivo.
É como 10 pessoas correndo para a saída de um cinema lotado. Cada uma sabe que empurrar piora tudo, mas ninguém quer ser a última a sair. Agora prepara, porque o resultado é de embrulhar o estômago. Os autores provam que no fim da corrida, o lucro de cada empresa fica menor do que seria se ninguém tivesse mexido. Lê de novo, as empresas demitem para ganhar mais e terminam ganhando menos do que ganhavam antes. A economia inteira fica mais pobre. Os economistas dão um nome técnico para esse desperdício puro, perda de peso morto. Não é dinheiro que mudou de mãos, é riqueza que simplesmente evaporou. E presta muita atenção nisso, porque foge do roteiro habitual, não é uma história de patrão rico ficando mais rico às custas do trabalhador pobre. Os dois perdem. O trabalhador perde o salário, claro. Mas o dono, mesmo cortando o custo em cada tarefa, vê a demanda murchar tanto que o lucro dele afunda também. Voltando à praça. O padeiro que demitiu não enriqueceu. Ele está sentado numa loja vazia, igualzinho ao funcionário que ele mandou embora. Então junta tudo e você tem a tal armadilha das demissões. Uma corrida armamentista de cortes que ninguém consegue parar sozinho, que deixa trabalhadores e donos pior do que estavam, e que nenhuma força natural do mercado quebra. Cada um sabe que paychecks que somem viram clientes que somem, e mesmo assim ninguém pode se dar ao luxo de ser o único que segura. Esse é o nó. E agora vem o detalhe que mais derruba a intuição da gente. A intuição diz, calma, conforme a IA ficar melhor e mais produtiva, isso se resolve. Os autores mostram o contrário, e isso tem até um apelido, o efeito rainha vermelha. Quanto mais poderosa a IA, mais tentador automatizar além dos concorrentes, e maior fica o desequilíbrio. No equilíbrio todo mundo automatiza mais, as vantagens de uns sobre os outros se cancelam, e sobra só o estrago aumentado. Ou seja, a tecnologia melhorando não é a cura. Ela é a gasolina. Tem outra virada de mesa, a gente aprende que concorrência é sempre boa para o consumidor, aqui ela piora a armadilha. Repara, uma única empresa gigante, dona do mercado inteiro, sentiria todo o tombo de demanda no próprio bolso, então pensaria 2 vezes antes de demitir. Já no mercado fragmentado, com muitas empresas pequenas, cada uma empurra o prejuízo para as outras e corta sem dó. Por isso o risco maior não está nas big techs, e sim em setores cheios de concorrentes usando IA de ponta. Beleza, mas isso é só teoria de quadro negro? Os autores apontam sinais no mundo real. Um estudo estima que cerca de 80% dos trabalhadores americanos têm tarefas que dá para encostar numa IA de linguagem. E o próprio Dario Amodei, presidente da Anthropic, alertou que esse deslocamento pode ser, palavras dele, muito mais amplo e muito mais rápido que os choques tecnológicos do passado. Ou seja, a matéria-prima da armadilha já está na mesa. E do outro lado, o da demanda, também pisca uma luz amarela. No primeiro trimestre de 2026, pela primeira vez, o investimento das empresas passou o consumo das famílias como o motor que mais puxou o PIB americano. E a taxa de poupança das pessoas caiu para 3,6%, a mais baixa desde o fim de 2022. Traduzindo, as famílias estão com menos fôlego para comprar. É cedo para cravar que é a armadilha em ação, mas é exatamente o tipo de sinal que o modelo previa. Se a doença é grave, vamos aos remédios. Os autores pegaram 6 soluções que aparecem no debate público e testaram uma por uma dentro do modelo. E o resultado é honesto e surpreendente. A maioria das ideias mais populares simplesmente não resolve a raiz do problema. Elas tratam o sintoma, não o incentivo de demitir. Vou te mostrar rapidinho quais falham e por quê, e qual é o único que passa no teste. Começa pela mais comentada. A renda básica universal, aquele cheque mensal para todo cidadão. Ela é ótima para garantir o pão de quem perdeu o emprego, e tem todo o seu valor humano. Mas repara num detalhe técnico, ela não muda em nada a conta do dono da padaria. A padaria continua embolsando o salário inteiro ao demitir e empurrando o prejuízo para os vizinhos. A renda básica levanta o piso de quem caiu, mas não tira o pé do acelerador de quem demite. Próximos da fila, requalificar os trabalhadores para novas funções e dar a eles um pedacinho das ações da empresa. As duas ideias são boas e ajudam de verdade. Elas diminuem a fenda entre o que é bom para a empresa e o que é bom para a sociedade. Mas, no modelo, nenhuma das duas fecha a fenda por completo. Continua sobrando aquele incentivo de empurrar o prejuízo para o concorrente. Ajudam? Ajudam. Resolvem a raiz? Não. E o óbvio, por que as empresas simplesmente não combinam de segurar as demissões? Bom, lembra que demitir é a jogada imbatível para cada uma. Isso significa que qualquer acordo do tipo todo mundo segura a onda é instável. Na primeira oportunidade, alguém quebra o trato para largar na frente e o acordo desmonta. Os autores também testaram taxar o lucro das empresas, e isso também não muda o incentivo de cortar. Conversa bonita, não enforce nada quando trair é vantajoso. Então o que sobra? Uma ideia só passa no teste, um imposto sobre a automação, calibrado para ser igual ao prejuízo de demanda que cada corte joga no colo dos outros. O nome técnico é imposto pigoviano, mas a analogia é fácil. É o mesmo princípio de cobrar de uma fábrica pela poluição que ela solta no ar. A poluição é uma conta jogada na vizinhança. O imposto faz a fábrica pagar por ela. Aqui o corte excessivo é a poluição,
e o imposto faz a empresa enxergar o estrago que ela espalha. E tem uma beleza extra nessa solução. O dinheiro arrecadado com o imposto pode bancar a requalificação dos trabalhadores deslocados. Conforme essas pessoas voltam para o mercado em novas funções, o prejuízo de demanda vai encolhendo, e o imposto necessário vai diminuindo junto. É um remédio que vai baixando a própria dose à medida que a economia se ajusta. Não é um castigo eterno na tecnologia, é um ajuste temporário para atravessar a transição sem quebrar a praça. Beleza, e como isso aterrissa na sua vida? Primeiro cenário. Se você é dono de negócio, ou gestor que decide enxugar equipe. A lição não é ser bonzinho, é ser esperto de verdade. Aquele corte que parece um lucro garantido na planilha pode estar te puxando junto para o fundo, se o seu setor inteiro está cortando ao mesmo tempo, e seus clientes são no fundo os trabalhadores desses concorrentes. Antes de demitir em massa, pergunta, quem vai comprar de mim depois? Segundo cenário, você que está no mercado de trabalho, o paper dá uma pista valiosa de onde o risco é maior. Não é tanto nas empresas gigantes e dominantes, e sim em setores pulverizados, cheios de concorrentes usando IA de ponta. Os próprios autores citam 3 que já estão mexendo: atendimento ao cliente, serviços de software e o back-office das instituições financeiras. Se você atua num desses, vale acelerar aquela habilidade que a IA ainda não encosta, e que te deixa do lado de quem usa a ferramenta, não de quem é substituído por ela. Terceiro cenário, você que acompanha o noticiário e talvez invista. O paper te dá um detector de mentira poderoso. A assinatura da armadilha é específica. Empresas demitindo em massa ao mesmo tempo vendo o lucro encolher. Pela teoria econômica padrão, cortar custo deveria aumentar o lucro. Então, quando você vir demissão em massa, junto com margem caindo, acende o alerta. Pode não ser eficiência, pode ser a praça se esvaziando. É uma lente nova para ler os balanços e as manchetes. E o quarto cenário, para quem se importa com o debate público. Sacou que o imposto sobre automação não é ser contra a tecnologia? A IA continua bem-vinda. O imposto só conserta o desequilíbrio entre quem ganha e quem paga a conta. Mas tem um porém prático que os autores fazem questão de citar. Um país sozinho taxando corre o risco de empurrar as fábricas para fora. Por isso a coisa precisa ser combinada entre países, mais ou menos como já se discute com o imposto sobre carbono nas fronteiras. Agora a parte mais honesta, porque aqui é canal de ciência. Esse paper é um modelo enxuto, uma praça, um período, empresas parecidas. Os próprios autores são claros. Isso ainda não é uma crise comprovada acontecendo agora. É a identificação de uma vulnerabilidade estrutural, um aviso de para onde a coisa pode escorregar se a economia não reabsorver os trabalhadores rápido o suficiente. Pensa nisso como alarme de fumaça, não como um incêndio. E alarme de fumaça é exatamente o que a gente quer ouvir cedo. E para fechar o lado honesto, existe uma força do bem nessa história. Se a economia criar empregos novos no mesmo ritmo em que a IA elimina os antigos, o salário volta a circular, a praça volta a encher, e a armadilha encolhe sozinha. Foi o que aconteceu em revoluções tecnológicas passadas. A grande dúvida que ninguém ainda sabe responder é se, dessa vez, a recriação de empregos vai ser rápida o bastante. E é justamente por isso que entender o mecanismo agora é tão valioso. Vamos amarrar tudo. Cada empresa, sozinha, acha esperto trocar gente por IA. Porque embolsa toda a economia e só sente um pedacinho do prejuízo. Mas quando todas fazem isso, a praça se esvazia, e até os donos ficam mais pobres. Essa é a armadilha. Renda básica, requalificação e acordos ajudam, mas só um imposto sobre automação, no estilo do imposto sobre poluição, conserta a raiz. E o melhor, ele se cura sozinho conforme a economia se ajusta. Agora me conta nos comentários, você acha que dessa vez a economia vai criar empregos novos rápido o suficiente, ou a gente precisa mesmo de um freio como esse imposto? Eu quero muito ler sua opinião. Se esse vídeo te deu uma lente nova para ler as manchetes de demissão, deixa o like e se inscreve, porque toda semana eu pego um paper quentinho e traduzo numa boa conversa como essa. A gente se vê no próximo, valeu!